e psicografado pelo Chico, trazido pelo nosso querido Emmanuel. O livro é esse aqui, ó. Ele chama Pão Nosso. E o que esse livro tem de bom para o complemento dos nossos ensinos? Emmanuel pega o Evangelho que estava contido na Bíblia e trechos do Evangelho ele traz uma lição para nós, para que nós possamos a cada momento entendermos no ponto de vista da espiritualidade. O nosso instante, o nosso momento é que nós não estudamos mais o Evangelho e entendemos ele ao nosso modo, ao nosso instante de evolução. Nós estudamos o Evangelho e temos as instruções dos bons companheiros espirituais. E Emmanuel, nesse livro Pão Nosso, ele é muito caridoso. E nós vamos aprender em uma das suas lições, a de hoje, de número 93, que é uma lição do Evangelho, onde Efésios, é um trecho de Efésios, onde Paulo nos traz a explicação de Jesus para os ensinos em carta, trecho de carta aos Efésios. Eu vou ler na íntegra, exatamente para não perder nenhum trecho dos ensinos de Paulo para conosco. E o ensino ele é tão atual que, se nós prestássemos atenção e tivéssemos entendido desde o início, nós teríamos tirado da nossa convivência social algo extremamente perturbador, que é a competitividade entre homem e mulher. Então, a lição nos ensina mais ou menos assim: assim devem os maridos. Bom, o tema é o Evangelho e a mulher, né? E a lição de Efésios, com Paulo, é mais ou menos assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E caridosamente, Emmanuel nos explica a lição mais ou menos assim: muitas vezes, o apóstolo do gentil tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino, e em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria da fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração de Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante do extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo, apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras. Procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos, e como criatura de Deus e
igual a ele. Eu gostaria de acentuar aqui o trecho que, na minha opinião, é de extrema importância até os dias de hoje. Paulo de Tarso foi o consolidador do movimento regenerativo. E por que classificar de um movimento regenerativo? Na época de Cristo, a mulher andava 3 passos atrás do homem, de cabeça baixa, e não podia olhar para ninguém, pois se olhasse, ela era imediatamente julgada, tirada da sua condição de companheira, esposa, e colocada ao chamado segundo plano daqueles que tinham verdadeiros haréns no comportamento social épico, natural daquela época. Dos 3 passos atrás do homem, a qual ela chamava de Senhor a vida toda, a mulher era destinada a procriar, cuidar, zelar da vida do marido, e esta vida agoniada, em que o sofrimento era algo extremamente constante na vida de um ser humano, vivia-se nessa condição e se dizia comportamento natural épico. Se nós pegarmos vários trechos bíblicos, nós vemos várias condições extremamente machistas, pontos de vista deficientes daquela época. E o que eu quero dizer com isso? Até os dias de hoje, nós, quando estamos vivenciando o exercício de ser mulher, vivenciamos ainda a agonia da busca constante da igualdade. O trecho de ensino de Paulo, na explicação de Emmanuel, coloca a condição da mulher em igualdade com o homem. Eu gostaria muito, eu já disse isso em outros lugares, não sei se disse aqui, mas eu acredito que é extremamente importante para o ensino de hoje. Eu não sou homem. Eu gostaria muito que isso fosse entendido e assimilado por todos nós aqui. Eu não sou homem. Eu estou homem. E isso é muito diferente daquela condição classificatória de que isso é algo permanente na minha vida. Não é. Então, nessa encarnação, eu estou homem. E quando nós abrimos o livro dos Espíritos, eu consigo encontrar a explicação disso que eu estou falando, e aconselho que todos nós busquemos com muito carinho, para que nós possamos amadurecer e tirar do nosso convívio social a agonia de se colocar sempre a mulher numa condição de inferioridade. Nós estamos precisando a cada momento da nossa vida tirarmos esta moléstia mental, essa deficiência mental, porque no livro dos Espíritos diz que ora o Espírito necessita da experiência de ser homem, estar homem, para que nós possamos observar e ter todos os impactos de energias fluídicas que existem na condição de vivência como homem. E ora nós estamos precisando de ser mulher e estarmos vinculados à condição fluídica dos impactos emocionais de ser mulher. Então o que existe dentro de nós é pensamentos inadequados quando nós nos dirigimos aos nossos semelhantes. Nós somos todos iguais. Somos criados nos aspectos de necessidade de experiência, aquisição na condição do conhecimento, bem como o amadurecimento dos convívios, dos exercícios dia a dia. Ser mulher, estar mulher, não é inferioridade. Eu diria até que existe uma capacidade extrema muito grande. Por quê? Porque homem, ele tem uma capacidade mental, cerebral, muito mais inferior em muitas condições do que a mulher. Mas
O que eu digo com isso? Existem muitos homens, por exemplo, que às vezes vão cuidar de 2 tartarugas, uma foge, a outra engravida, e ele não sabe contar como aconteceu isso. E existem mulheres com altos níveis de capacidade de fazer, falar, agir mais de um assunto. Nós, homens, nós temos sempre a capacidade de entender um assunto, uma conversa. E quando ela muda, nós precisamos saber que mudou a conversa. A mulher às vezes tem a capacidade de falar 3, 4, 5 vezes ao mesmo tempo assuntos diferentes e não se perder em relação a isso. Existem N situações que nos dá a condição de experiências necessárias ao Espírito. Quando eu estou homem, a minha participação na reprodução, ela é rápida, porém eu necessito de estar diante de um convívio, mesmo que aparentemente à distância, mas maior na construção do corpo físico do meu filho. A mulher filtra. Está a mulher, é a porta a ser mãe, é a porta de entrada para nós espíritos encarnados para este mundo. É um ato de generosidade em sua extrema. A mulher tem capacidades para filtrar toda a condição fluídica necessária para a formação do novo corpo físico para aquela oportunidade reencarnatória. Nós, espíritos, que é o que nós somos, necessitamos dos 2 estágios de conhecimento. E o que se existe diante do nosso comportamento social é exatamente situações que não condiz com a realidade quando nós estamos falando de espíritos. E o que nós somos é espíritos. Por isso que eu digo, eu não sou homem, estou homem. E automaticamente já estive na condição de mulher ou estarei no futuro em outras, com muita clareza na necessidade da evolução, da aquisição do conhecimento, para todos os exercícios que envolvem ser mulher, que é muito diferente do ser homem. Estar mulher é completamente diferente de estar homem. E existe dentro de nós uma necessidade em que a gente precisa compreender isso para diminuir a nevasta negatividade que existe sobre esse posicionamento. Uma das maiores angústias sociais que faz com que todo o clima terrestre ainda não seja de acordo com uma vivência mais satisfatória. É o combate mental constante de a todo tempo estar querendo um ser melhor do que o outro, sendo que na realidade esse posicionamento nem deveria mais existir. Veja que o problema é antigo. Porque quando foi escrita a carta para Efésios, Jesus tinha acabado de passar por aqui. Nós estamos falando aproximadamente, mais ou menos, de 2020 anos, onde o problema era extremamente gigantesco. E se o comportamento naquela época era de extrema condição negativa, automaticamente perversa, maldosa, completamente deselegante, hoje, ainda em muitos setores, isso não é diferente. Nós precisamos entender estágios da nossa evolução, que não tem absolutamente diferença alguma quando nós estamos vivenciando esses estágios. Ao que eu me refiro são os 2 significativos relacionados ao tema de hoje: ser ou estar homem e estar mulher. Estágios em que nós constantemente estamos em diferentes situações de acordo com a minha capacidade mental. Se eu não respeito, se eu não entendo, se eu não compreendo ser mulher, automaticamente seria conveniente para a minha evolução e até inteligente
eu vir numa sequência encarnatória mulher, para que eu possa entender o que é ser humano, sentir, aprender e amadurecer como espírito. Como nós damos asa ao preconceito? E o que é o preconceito? É um pensamento inadequado, com junções mentais inadequadas sobre o tema. Preconceito é uma formação de pensamento com o tipo de conhecimento que eu tenho. E aí nós formamos o quê? Pensamentos inadequados, que socialmente são preconceituosos. A mulher luta constantemente para que ela seja compreendida, entendida e colocada como igual, capaz. Outro dia desse, eu acho que o ano passado, se falou muito da competitividade do futebol das meninas na seleção feminina. E se enalteceu muito porque o campeonato foi mundial, reunião de vários países, como acontece no masculino. E teve uma visitação de público muito grande. E isso era algo que foi se aproveitado socialmente para enaltecer o avanço exatamente desta condição. E eu diria aos senhores que é uma melhoria social que está vinculado às condições de, a cada momento, ter mais público e a cada momento render mais financeiramente e aí ter notoriedade. Eu acredito que evolução social é quando não houver mais, por exemplo, seleção brasileira feminina, seleção brasileira masculina, e for só seleção brasileira. Aí mentalmente nós vamos estar um pouco mais evoluídos. Várias condições no campo social vem muito de que determinados comportamentos existentes fazia com que o homem não exercesse funções que se dizia da mulher. E este comportamento antigo e inadequado estacionava a mente na condição de se sentir melhor. E nós estamos lutando, e a espiritualidade está interagindo para que estas condições mentais desapareçam por completo do nosso comportamento. Para que se haja a condição da postura social de se falar que uma sociedade tem um comportamento regenerativo, que foi exatamente essa forma com a qual Emmanuel colocou, uma iniciação regenerativa, um pensamento social melhor relacionado sobre aquele tema. E no caso, as mulheres, tratá-las com igualdade, fazer com que isso seja natural, fazer com que isso seja um plano normal, é uma postura mais evoluída que vai beneficiar o planeta. Porque um ser humano em combate íntimo, para se mostrar igual, capaz e buscando isso de maneira legítima, é uma angústia muito grande, é uma tortura muito grande. A busca de ser exatamente o que se já deveria ser, iguais. O que nós somos? Espíritos. Em que grau nós somos melhores uns que os outros? Uns são mais rápidos, é na condição mental isso. Uns são mais rápidos, outros mais lentos. Uns têm habilidades, desenvolvem habilidades com mais dinâmica, outros com menos dinâmica. Isso é capacidade natural de evolução, que pode estar tanto do lado feminino quanto do lado masculino. A pior coisa que existe dentro do nosso comportamento social é o combate constante de colocar o nosso semelhante no estágio de inferioridade. Isso não deveria mais existir entre a gente.
E nós colocamos isso no comportamento do nosso lar. Tem muitas coisas que nós relegamos à mulher e somos muitas vezes infelizes em não fazer, coisa que deveríamos naturalmente, exatamente pela postura mental antiga. E muitos se acham prontos para serem servidos, e na realidade aqui ninguém está para servir ninguém. O que nós somos na verdade, e o que nós precisamos na verdade, é estarmos na companhia de um ao outro, caminhando juntos, de maneira igual. O que nós precisamos, qual é a maior missão da mulher para com o seu companheiro? É dar equilíbrio emocional, fazer tudo o que for capaz e possível para que ele esteja em equilíbrio, para adquirir a sua evolução, para que ele tenha condições de a cada momento da vida dele se esclarecer mais, vivenciar os exercícios. Nós não sofremos. O que nós temos diante do nosso dia a dia, dos exercícios do ser, são exercícios. E qual é? Os cargos do ser: ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, esposo, marido, né? Mulher, patrão, empregado, vizinho, vizinha, irmão, irmã, enteado, enteada, sogro, sogra, avô, avó e por aí vai. Nós não estamos aqui para sofrer. Eu sou um espírito limitado. E nesse instante eu estou encarcerado na matéria. Significa que eu sou mais limitado ainda. Se Deus tivesse me colocado aqui para fazer sofrer, seria crueldade com Deus nosso Pai, nosso Criador. Ninguém veio aqui para sofrer. O que acontece diante da nossa vida, dos nossos problemas dia a dia, é que nós estamos vinculados a processos de resolver os nossos problemas para habilidade mental, capacidade de resolver, capacidade de adquirir paciência, resignação, tolerância sobre o nosso semelhante. E o treino é como? Todo dia, instante a instante, momento a momento. Ninguém, olha para mim, ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo estágio de evolução. O que nós somos? Nós somos moradores de uma comunidade planetária chamada Terra, mundo de provas e expiações. Por que provas e expiações? Porque o ajuntamento do pensamento dos moradores desse planeta, que somos nós, na maior parte das vezes é de pensamentos imperfeitos ainda. E uma das maiores imperfeições mentais que existe é a competitividade entre homem e mulher. Isso ocasiona transtornos, agonia, sofrimento, desamparo. E nós estamos aqui exatamente para que a cada momento dos treinos da vida, dos treinos dos cargos do ser, nos transforme cada vez para melhor, mais qualificados mentalmente, mais pacientes, tolerantes, amorosos, caridosos, aprendendo a lidar com perdão com mais facilidade. Nós vamos habitar mundos mais qualificados, mundos mais confortáveis. E quando nós estamos diante de achar que o outro é diferente, por causa do modo de vestir, da forma de se falar, de ser mulher, de ser homem, qualquer coisa que seja dentro da nossa mente, a condição de falar que se fulano é inferior, nós estamos sendo egoístas, amargos. Nós estamos sendo ao contrário dos objetivos reencarnatórios. O que nos trouxe aqui a estar vinculados na matéria é curso para a gente aprender a sermos amorosos. Não tem como chegar em mundos mais elevados, em mundos mais confortáveis na espiritualidade, achando
que o nosso semelhante é inferior, por causa do modo de falar, por causa da forma de se comportar, por causa do jeito de se vestir, por causa da condição financeira, por causa da capacidade profissional. Enquanto nós estivermos, por ser mulher, por ser homem, enquanto nós estivermos nessa condição prisioneira mental, há tormentos, há estacionamentos reencarnatórios. O que se diz na lição de hoje é o vínculo e a necessidade, e colocou exemplos de mulheres capazes. A regeneração de Madalena, a transformação de Madalena é algo extremamente significativo, nos ensina muito. O entendimento de Mãe Santíssima, porque quando Jesus estava encarnado, Mãe Santíssima demorou um período para entender a missão do seu filho. Assim que ela entendeu, ela se transformou, e os seus pensamentos, a sua forma de acolhimento para conosco, que Jesus a fez nossa mãe, e ao fazer isso, ela abraçou esse compromisso conosco e se tornou Mãe Santíssima pelos seus atos mentais, pela sua capacidade mental. E o que nós durante muito tempo nós fizemos? Porque diante dos nossos pensamentos nós temos situações ainda que estão confusas, em que nós não conseguimos diretrizes certas. O que nós fizemos de Mãe Santíssima, principalmente? Durante muito tempo nós a chamamos de Virgem, exatamente porque nós temos dentro de nós uma compreensão inadequada de que o sexo é sujo, negativo, e não é nada disso. Não se pode ter uma ação negativa, suja, imunda. Paulo até diz no próprio livro Pai Nosso, na sequência da lição número 94, onde ele fala sobre sexo, que só se diz que Deus não colocaria nada imundo para que nós fizéssemos. Quem acha imundo é quem tem esse pensamento dentro de si. E por que nós colocamos Mãe Santíssima, Mãe Virgem? Exatamente porque nós queríamos tirar o sexo da formação física do corpo de Jesus. Algo preconceituoso, inadequado para uma senhora a qual nós chamamos de mãe. Classificá-la pela conduta em que, se não fosse virgem, não era digna para vir conformar ao corpo de Jesus. Sendo que nós sabemos que todos nós viemos de uma relação sexual extremamente bem sucedida. Por isso que nós estamos aqui. É a formação da vida. Foi o modo que Deus, nosso Pai, nosso Criador, quis. E durante muito tempo nós sacrificamos a mulher na conduta da ação maligna, suja, inadequada, e dissemos que é atos femininos. Está na hora da gente parar com essa dinâmica amarga, tormentosa, deficiente de olhar para um espírito que está mulher. Muitos são aqueles que desencarnam em condições extremamente ruins, exatamente pela conduta que muitas vezes é milenar na postura do modo de tratar a mulher. Nós temos que extinguir isso da nossa vida, eliminar por completo diante dos comportamentos sociais existentes. A mulher eu sempre disse que quem invadiu o planeta não eram os japoneses, eram as mulheres. E graças ao Criador, esse estágio está a pleno vapor. As mulheres estão em todos os setores, mostrando igualdade, mostrando capacidade, mostrando recursos que são extremamente naturais. E nós temos que a todo instante respeitarmos e tratarmos com igualdade
eliminarmos da nossa mente a postura negativa do superior e inferior. Somos espíritos evoluindo na mesma condição de igualdade, em que a todo tempo é transitório estar homem, estar mulher. É importante que nós estejamos da seguinte maneira: busquemos a todo instante, a todo momento, ser melhor naquilo que nós estamos. Porque existem espíritos com N problemas nos campos da condição de se sentir homem e se sentir mulher. E que aí abre uma imensidão de condições em que a gente precisa estudar. Há muitos espíritos que desistem exatamente da proposta reencarnatória por ter muitas vezes medo de passar por determinados exercícios. Porque existem muitos homens que estão numa condição de postura mental feminina. E existem muitas mulheres na condição de postura mental masculina. E nós precisamos primeiro encontrar eixo de equilíbrio. Vamos ser aquilo que nós podemos ser de melhor quando nós estamos nesta condição em que nós estamos. Procurar a cada instante da vida transformar as nossas mentes. Nós somos remanescentes. Eu tenho 54 anos. Eu sou da criação. Minha mãe não deixava eu lavar roupa. Eu vim lavar roupa depois de velho. Me falava que isso era serviço de mulher. Eu vim aprender a cozinhar agora, porque os mais jovens estão com uma condição melhor, mas nós antigos ainda estamos com pensamentos, inclusive assistenciados pela própria mulher, que minha mãe foi uma senhora mulher, não é? Então o que eu digo é assim: derrubar o muro do constrangimento, o muro da inferioridade, deixar que o orgulho, a vaidade e o egoísmo não tome força sobre isso. O feminicídio está muito na moda agora. Ele só acontece porque diante do orgulho, da vaidade e do egoísmo, muitos homens dizem assim: quem que ela pensa que ela é para fazer isso comigo? Dentro da mente de muitos desses feminicidas está a condição de achar que a mulher é inferior e que ela não tem direito à escolha.